É uma satisfação poder participar dessa série de reflexões sobre família à luz das Escrituras. Dentro dessa temática abrangente, desejo refletir brevemente sobre um subtema, um conteúdo específico, a saber, pais e filhos. Como deve ser a relação entre pais e filhos segundo as Sagradas Escrituras? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Para tanto, quero chamar a sua atenção para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 4. Antes de fazer a leitura do texto, quero deixar claro que não tenho a mínima pretensão de fazer uma análise exegética exaustiva do texto em questão. Meu propósito é introduzir-nos neste assunto, neste conteúdo que é tão caro e tão desafiador para a nossa espiritualidade cristã, como também para as nossas famílias. E nesse propósito introdutório, o objetivo é fazer com que você seja estimulado a estudar mais sobre esse assunto, a buscar mais esse conteúdo e a se interessar mais sobre esse tema. Nesse sentido, eu quero tão somente destacar a mensagem central do texto. E fazendo isto, darei a oportunidade para que nós, fazendo as devidas aplicações, edifiquemos os nossos lares e dessa forma glorifiquemos a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esclarecido isso, dito isto, leiamos o texto. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Você já ouviu falar no princípio da submissão? É o que nós temos aqui nessa porção textual paulina. Princípio da submissão lógica. Note que o apóstolo Paulo começa dirigindo sua palavra aos filhos. E somente no versículo de número 4 é que Paulo fala aos pais. Será que Paulo poderia inverter as coisas? Falar primeiramente aos pais e somente depois falar aos filhos? Não. E por que não? Porque Paulo obedece o princípio da submissão. E quando ele obedece o princípio da submissão, ele sempre fala primeiro àqueles que devem se submeter. Nesse caso, os filhos devem se submeter aos pais, e não o contrário. Esse mesmo princípio é aplicado no contexto imediato anterior. Quando você volta um pouco, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, quando Paulo vai falar sobre os deveres conjugais, os deveres domésticos, os deveres maritais, Paulo ele se dirige, em primeiro lugar, às mulheres. As mulheres sejam, cada uma, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E é somente no versículo de número 25 que Paulo fala aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo poderia começar falando aos maridos? Não, porque ele está fazendo uso do princípio lógico da submissão. As mulheres devem se submeter.
E aqui é necessário uma nota de rodapé. Quando nós pregamos sobre a submissão da mulher, nós não estamos falando sobre subserviência feminina, enquanto que o homem está com os seus caprichos tiranos, exercendo algum tipo de autoritarismo sobre a mulher. Não é essa a ideia. A ideia não é de sujeição escrava, mas de submissão. E essa submissão é uma submissão saudável, boa e, sobretudo, atraente. E por que atraente? Porque quando você olha para o quadro, para a totalidade dessa figura, homem-mulher, mulher e homem, você percebe que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida por ela. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: homens, maridos crentes, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Morram por ela. Morram pelas suas esposas. O amor de vocês deve ser um amor sacrificial. Quando a mulher, portanto, enxerga isso no marido, esse dever de amá-la de modo sacrificial, a mulher é atraída. Ela é atraída por essa proteção, por esse cuidado, por esse afeto. Ela coloca-se debaixo desse cuidado, dessa proteção, desse amor sacrificial. Então, essa é a mensagem. A submissão da mulher é uma submissão bela, é uma submissão que faz sentido. Ela coloca-se debaixo da proteção do seu marido. Esclarecido isso, nós voltamos para o princípio da submissão e com isso nós entendemos o seguinte: dentro desse princípio da submissão existe uma questão que para nós é crucial. E essa questão é a questão da autoridade. Só há submissão onde há autoridade. Onde não há autoridade, não há submissão. E aqui nós voltamos para o nosso texto. Qual é a mensagem central do texto? A autoridade que os pais devem exercer sobre os seus filhos e a submissão que os filhos devem exercer para com os seus pais. Os filhos devem se submeter à autoridade dos seus pais e os pais precisam ter autoridade sobre os seus filhos. Veja, o elo, o que está no centro desse relacionamento entre pais e filhos é a autoridade. Se não houver autoridade, aí os pais não podem governar os filhos e os filhos jamais vão se sujeitar ao governo dos pais. A autoridade é uma questão central no texto. Por falar em autoridade, vejamos a importância dela para o nosso lar. Eu estou com um texto do Richard Baxter sobre conselhos para um lar cristão. E o Richard Baxter, que foi um pastor, pregador puritano do século XVII, logo no início diz o seguinte: preste bastante atenção ao que Richard Baxter diz. O principal requisito para o correto governo das famílias é a aptidão dos governantes e dos governados para tal tarefa. Isto é, os pais precisam ter aptidão para o governo. Os pais precisam ter habilidade para governar o lar. E os governados, no caso os filhos, eles precisam também ter essa aptidão para se deixarem moldar pelo governo dos pais.
pela autoridade dos pais. E aí ele continua: no entanto, se pessoas inaptas para as suas relações se constituíram em uma família, o seu primeiro dever é o de se arrependerem do seu pecado e imprudência precedentes e prontamente voltarem-se para Deus, buscando tal aptidão que é essencial para o correto cumprimento dos deveres de suas respectivas posições. Aos pais, 3 coisas são de maior necessidade: a autoridade, a habilidade e santidade. Autoridade, habilidade e santidade. E aí ele vai tratar sobre essas 3 questões, mas o ponto central é a autoridade. Para que os pais possam governar bem as suas casas ou o seu lar, eles precisam de autoridade, de habilidade, de aptidão para tal tarefa, posto que não é fácil exercer autoridade sobre os filhos. Sim, também precisamos considerar que não é fácil para os filhos, nem sempre é fácil, se sujeitarem à autoridade dos seus pais. Até porque o nosso coração, por natureza, por causa do pecado remanescente, o nosso coração rejeita isso. Por exemplo, quando o texto diz assim: filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. O que significa isso no Senhor? Sejam obedientes, e a ideia aqui de ser obediente é colocar-se debaixo da instrução dos pais. Sejam obedientes, coloquem-se debaixo da orientação deles e façam isso, diz Paulo, no Senhor. Quando ele fala no Senhor, ele está dizendo, olha, não basta apenas ser performático diante dos vossos pais. Não basta apenas do lado de fora dizer, eu estou cumprindo o que você deseja, meu pai, minha mãe, eu estou cumprindo. E no coração rejeitar isso. Quando Paulo fala no Senhor, ele está dizendo, olha, obedeçam aos vossos pais no Senhor, sabendo que o Senhor está sondando o coração de vocês. E como nós sabemos, a lei do Senhor, ela exige não apenas a nossa obediência do lado de fora. Sobretudo, a lei do Senhor exige a obediência do lado de dentro. O nosso coração precisa estar concordando com os conselhos do Senhor. É por isso que nós precisamos admitir que não é fácil. Não é fácil para os filhos. Não é fácil para os pais. A primeira coisa, portanto, que precisamos fazer é admitir que essa é uma tarefa demasiadamente difícil. Nós estamos diante de um texto bastante desafiador. Não é fácil colocar isso em prática. Não é fácil ter o domínio sobre os nossos filhos. Isso não é uma tarefa qualquer. Não é fácil colocar em prática os mandamentos do Senhor. Não estou dizendo que os mandamentos do Senhor são pesados. Não, são leves. O problema é que o nosso pecado gera em nós um fardo. E às vezes nós, como pais, ficamos cansados de colocar em prática, de fazer o bem, de disciplinar, de corrigir, de educar. Tudo isso vai contra a nossa natureza pecaminosa, portanto não é fácil. Não é fácil também para os filhos. Não é fácil manter a harmonia no lar. Não é fácil manter ou preservar a autoridade. Mas esse é o mandamento. Agora, diante de um mandamento tão elevado, tanto para os pais como para os filhos, do que é que nós precisamos? Sim, nós precisamos colocar em prática, isso é certo. Precisamos colocar em prática
os conselhos do apóstolo Paulo, as orientações paulinas, as suas exortações, a palavra de Deus. Mas nós não podemos por nós mesmos, não conseguimos. Precisamos de algo que é sobrenatural. E isso que é sobrenatural está aqui no capítulo de número 5, versículo de número 18. Veja o que diz o apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse mandamento aqui, e pensando nesse momento mais na parte positiva do versículo 18, não querendo desconsiderar a parte negativa, não vos embriagueis com vinho. Esse aqui não é o nosso ponto. O ponto é, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa parte aqui, ela é chave para nós entendermos como é que podemos colocar em prática o que o apóstolo Paulo está colocando à mesa para que nós consideremos, levando a sério e dizendo, nós precisamos praticar esses mandamentos. O segredo de uma família que preserva a autoridade, que consegue manter a harmonia, onde existe a autoridade, os filhos são governados por ela, os pais sabem fazer um bom uso, numa boa dosagem dessa autoridade. O segredo para tudo isso está numa vida cheia do Espírito Santo. Somente uma família cheia do Espírito Santo é capaz de ter êxito no cumprimento desses deveres. Eu como pai, minha esposa como mãe, nós jamais lograremos êxito no nosso governo, no exercício da nossa autoridade, sem estarmos cheios do Espírito Santo, sem buscarmos a plenitude do Espírito. Essa é a chave, esse é o segredo para sermos bem-aventurados em nossa família. Esse é o segredo para você ter sucesso em seu lar. Sucesso, claro, segundo a palavra de Deus. Buscar a plenitude do Espírito. Buscar poder de Deus. A nossa oração deve ser, Senhor, nos encha com o teu Santo Espírito. O Espírito Santo já habita em nós, mas nós não podemos nos conformar com uma vida espiritualmente medíocre, mediana. Não, nós precisamos transbordar do Espírito. Nós precisamos permitir, e é interessante que o verbo enchei-vos está no passivo, é a ideia de você participar e permitir com que o Espírito tome conta da sua vida. Nós precisamos permitir que o Espírito tome conta da nossa vida, do nosso coração, do nosso lar. É somente dessa maneira que nós iremos glorificar ao Senhor na nossa casa. Precisamos urgentemente orar por isso e buscar sistematicamente uma vida que consiste na plenitude do Espírito Santo. Qual é o segredo de uma família organizada, que é regida pela autoridade, cujos pais sabem dosar bem a sua autoridade, o seu governo, onde os filhos obedecem? O segredo de uma família harmoniosa, plenitude do Espírito. Nós não podemos jamais ler Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, e isolar o texto e tentar colocar em prática isso pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade. Não dá.
Nós precisamos depender inteiramente da graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que a sua oração seja essa: ó Espírito Santo, me enche da tua graça, me enche do teu poder, me enche da tua bondade, me enche da tua autoridade, me enche da tua virtude. Que o Espírito Santo habite ricamente o nosso lar. Que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Que o Espírito de Deus lidere as nossas casas segundo a sua santa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos lares, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você.